aquela sensação que você fica quando parece que sua cabeça está muito cheia de problema, de coisas ali que você não sabe como resolver? Você fica ali tentando entender o que está acontecendo, só que tudo que você sente é uma tremenda confusão, um sentimento de confusão, de não saber por onde começar, o que você tem que fazer, o que está acontecendo. A sua cabeça literalmente está muito cheia de pensamento, muitas vezes dá até dor de cabeça realmente, e você não sabe nem como lidar com aquele sentimento negativo que você está experimentando, você não sabe como lidar com qualquer que seja a situação que você esteja passando que está te deixando dessa forma. Hoje eu resolvi fazer esse vídeo para compartilhar com você um exercício super simples que eu faço quando eu estou nesses momentos e que me ajuda instantaneamente nessas situações de quando a gente está realmente com a cabeça cheia, que a gente não consegue ver nada com clareza. Então, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui a mais um vídeo. Eu sou a Aline Cruz e bora lá, sem enrolação, vamos direto ao assunto. Por que é que você se sente assim? Normalmente, eu percebo pela minha experiência que esse sentimento que a gente sente é uma desconexão com a fonte criadora, com a nossa essência verdadeira, com quem a gente realmente é. Quando a gente tá com esse sentimento, parece uma angústia, uma preocupação, um medo, uma confusão literal na nossa cabeça, que parece esse sentimento de cabeça cheia, como se tivesse vários pensamentos passando ao mesmo tempo e você nem consegue identificar qual é, significa por alguma razão, você foi vivendo ali circunstâncias no seu dia a dia, por exemplo, no seu trabalho você chegou, teve que lidar com alguma coisa, você não teve tempo de digerir o que estava acontecendo, naquele momento surgiu algum contraste, ou seja, você passou por uma situação que você não sabia como lidar, você não sabia como resolver. E isso te deixou com esse sentimento de angústia e você não lidou com esse contraste, ou seja, você criou uma pequena resistência. Passou uma outra coisa, é claro, a lei da atração fez o trabalho dela, então foi surgindo circunstâncias da mesma polaridade negativa, ou seja, de resistência, preocupação, medo, dúvida, e aí foram surgindo outras circunstâncias, você foi lidando, mas não foi lidando com as suas emoções. O que estava acontecendo nesse tempo todo é que foi lidando com as circunstâncias do seu dia a dia. Isso é muito comum, muitas vezes, no nosso trabalho ou quando a gente está lidando com outras pessoas. Quando você está no meio de outras pessoas. E muitas vezes o trabalho acaba rolando isso, exatamente isso. Você tem várias demandas ali no seu dia a dia e, além de tudo, você está lidando com outras pessoas. Ou quando tem muita gente na sua casa. A gente acha que o problema são as pessoas, mas não é. É que a gente não está lidando com as emoções que estão acontecendo ali. De repente uma pessoa fala uma coisa que te desagrada, ou você fica preocupado com algo que você disse, e aí você vai lidando ali com tudo que foi acontecendo, ou alguém te pede alguma coisa, você não sabe o que respondeu, você respondeu para agradar a pessoa, mas não agradando a si mesmo. São várias pequenas circunstâncias ali que a sua mente agora, ela tá trabalhando no segundo plano. Só que você sente a emoção negativa desse segundo plano, ela digerindo esse monte de informação negativa que você tá ali. Como é que eu vou lidar com isso? E agora? Eu não sei como eu vou fazer isso, eu não sei como fazer aquilo. E se isso não der certo? São vários pensamentos ali que estão rodando no segundo plano e estão te causando esse sentimento de resistência, de desconexão com quem você é. Porque como assim desconexão com quem você é? Você é a extensão da fonte criadora. Você tem o poder que cria mundo na ponta dos seus dedos. Ou seja, você pode ser, fazer e ter tudo que você quer. Então qualquer sentimento que você tem de que não vai dar certo, de que talvez eu não consiga, de qualquer sentimento de reprovação, de medo, de angústia, de raiva, de preocupação, te desconecta com quem você é. E aí esse sentimento de desconexão vai criando essa confusão, porque a fonte criadora é clareza, é luz. Então, quando a gente se afasta da luz, a gente se sente nesse lugar de treva realmente. E quanto mais tempo você passa nesse lugar de resistência, ou seja, lidando com esses sentimentos do segundo plano, sem olhar para eles, maior o sentimento fica. Até que chega uma hora que você explode realmente, você percebe que você está com dor de cabeça, aquele chega final do dia, você está morrendo de dor de cabeça, aí você acha que foi as pessoas, você acha que foi o seu trabalho que teve muita coisa, e na realidade, o que você precisa fazer nisso, num dia que tem muita sobrecarga, que a sua cabeça fica muito cheia? Pausas, pequenas pausas, e aí onde entra o exercício, que eu faço, é claro, muitas vezes eu também acabo deixando passar. E eu só percebo quando a coisa tá grande, quando o sentimento negativo já tá grande, a confusão já se criou na minha mente. Mas é muito bom quando eu consigo pegar no começo. Quando eu consigo pegar no começo, é muito mais fácil. Quando eu consigo aplicar o exercício no começo, fica muito mais fácil de lidar. Só que muitas vezes, como eu falei,
é mais difícil, porque a gente agiu de uma determinada maneira a vida inteira. Então, a gente sabe muitas vezes o que fazer, mas o nosso corpo está tão acostumado com o hábito que é normal, por um tempo, ele não ir diretamente para aquele hábito novo que ele aprendeu. Tá tudo bem, é um momento de adaptação. Você quer reagir diferente a uma circunstância antiga, porém, você ainda tem aqueles mecanismos de ação antigos, e aí a gente não se culpa, tá? Eu vou falar o exercício aqui pra você, mas antes de tudo eu já te aviso. Não se culpe se você não conseguir fazer logo no começo. No começo eu tinha uma tendência a me culpar. Por que eu não percebi isso antes? Que não sei o quê. Não adianta fazer isso, porque aí eu tô colocando mais resistência no meu caminho. Então o que eu faço no meu normal, né? Eu pego um papel, pode ser um papel, pode ser simplesmente o notas do seu celular. Eu uso muito notas no meu celular, porque às vezes eu tô na rua. E até na rua, por exemplo, quando acontece alguma circunstância fora da sua zona de conforto, é natural que a sua mente vá para esse lugar de ansiedade, de confusão, tá? Então, toda vez que você perceber esse sentimento, deixa sempre um papel ou notas do seu celular à parte, um bloco de notas, mesmo que digital, à parte, porque vai te ajudar. A única coisa que eu faço é fazer uma pergunta para mim mesmo. Mas, Aline, por que você faz uma pergunta para você mesmo? Antes de explicar o próximo passo, deixa eu só esclarecer uma coisa. O nosso subconsciente, ele é um servo fiel, ele é uma ferramenta que a gente pode utilizar como se fosse a ferramenta mais poderosa do mundo. Eu percebo que é a ferramenta mais poderosa do mundo. Eu percebi isso recentemente, inclusive. Eu lembro que eu estava na janela da varanda daqui de casa, e aí eu lembro que eu olhei assim para as plantas e dei um comando para o meu subconsciente. Eu só dei um comando. Eu falei que eu queria ver algo que eu nunca tinha visto daquele mesmo ângulo. Ou seja, eu já fui ali várias vezes, mas eu queria ver algo novo. E ali o que aconteceu? Em segundos, o meu subconsciente focou os meus olhos, porque ele comanda todo o meu corpo, na direção que eu nunca tinha visto, que uma parte da parede do prédio ao lado de casa é vermelha. Eu fiquei chocada, porque ali eu percebi o poder que eu tinha nas minhas mãos, com mais consciência. A gente sabe, a gente ouve, mas muitas vezes a gente não conecta, né, esse poder a perceber exatamente isso. E ali eu olhei e falei, caraca, é instantâneo. Eu dei um comando. Eu quero ver algo novo a partir dessa perspectiva que eu tô, embora eu esteja nessa casa há bastante tempo, embora eu venha nesse lugar há muito tempo, eu quero ver algo novo. E o meu subconsciente foi lá e me mostrou. Então, o que você comandar a ele, você precisa saber as perguntas certas, porque o que você comandar, ele vai falar pra você, tá? Então, olha só. O que acontece? Você vai dar um comando para o seu cérebro, para o seu subconsciente. Você vai pegar um bloco de notas e vai escrever o que está me incomodando. Você vai perceber que em alguns segundos vai começar a aparecer na sua mente quais foram os problemas, as circunstâncias que você está ali com medo. Por exemplo, eu estou com medo de esse projeto não dar certo, de eu não conseguir dar conta no prazo, por exemplo. Esse pode ser o pensamento que surgir. Eu fiquei preocupada porque eu acho que fulano não gostou da minha postura na reunião de, sei lá, que eu tive hoje. Eu não gostei disso. Aí vai começar a aparecer. É isso que eu faço. Esse é o primeiro passo. Você descobriu o que está te incomodando. Porque aí o que está acontecendo nesse momento? Você não está mais envolta naqueles pensamentos. Agora você é uma consciência observando aqueles pensamentos. Porque eles nunca foram você. Só que quando eles estão na sua cabeça, povoando a sua cabeça, você não consegue resolver, você não consegue lidar com eles, e eles vão ali te infernizando o dia inteiro. Porque você começa a se identificar com eles. E ali eles começam a gerar uma emoção. Você esquece que você é a consciência criadora e acaba se conectando, se sintonizando com aqueles pensamentos, acreditando que você é eles. Por isso você começa a sentir emoção negativa forte muitas vezes e não consegue resolver nada. Então assim, você olha como se você estivesse assistindo seus pensamentos, fica muito mais fácil. Coloca tudo no papel que está te incomodando. Agora você vai fazer a segunda parte. Vai pegar cada um daqueles incômodos e vai perguntar o que seu eu superior sabe sobre isso, que é a fonte criadora, não importa o nome que você dê, tá? O que ela pensa sobre esse mesmo assunto? Ou como eu posso encontrar um pensamento parecido com o da fonte criadora sobre esse mesmo assunto? Ou como eu posso encontrar um pensamento que me dê mais alívio sobre esse mesmo assunto? Você percebe, escolha e teste.
Qual pergunta vai fazer mais sentido para você? Se você já é uma pessoa que tem uma conexão maior com o seu superior, que está sempre conversando com ele, que está sempre conectada a ele, eu converso com o meu superior, eu estou sempre conectada a ele, então eu tenho mais essa perspectiva de perceber que ele tem um olhar mais positivo sobre as coisas, um olhar mais amoroso, então normalmente eu faço essa pergunta. De acordo com o dia também, com o meu mood, eu mudo a pergunta. E aí, de novo, é uma pergunta. E quando eu faço uma pergunta, o meu subconsciente responde invariavelmente, tá? Então eu faço uma pergunta. O que meu superior pensa sobre isso? Como eu posso pensar um pensamento melhor, de repente, sobre esse mesmo assunto? Porque às vezes eu não vou encontrar um pensamento muito próximo do meu superior, mas um pensamento um pouco melhor é tudo que eu preciso. E ali eu vou olhando e quando eu percebo aquela situação que estava me causando estresse, seja ela qual for, começa a se aliviar. Eu começo a me sentir mais tranquila sobre aquele mesmo assunto. Eu percebo que não é um monstro de 7 cabeças assim, só tem 3, 2. Então eu começo a me sentir mais tranquila, porque agora eu me dissociei dele. Enquanto eu estou muito próxima do problema, quando ele está dentro de mim, eu não consigo ver com clareza nada. Agora, quando eu ponho para fora, é como quando a gente conta algo para alguém. Quando você põe para fora, quando você escreve, é a mesma coisa quando você conta algo para alguém ou quando você tem uma ideia na sua cabeça que parece que tem muita lógica. E aí, quando você fala em voz alta, você percebe que é ridícula, sabe? E aí você fala, meu Deus, o que eu estava pensando nisso? E aí é a mesma coisa, porque você consegue se ouvir, você consegue olhar com consciência, como se fosse um adulto ouvindo um problema de uma criança. Vai para essa perspectiva. A primeira coisa é isso, você vai para a perspectiva, pode ser que só descrever o que está te incomodando, já te dê paz, tá? Porque aí você vai olhar exatamente isso. Um adulto olhando a perspectiva de uma criança, a criança está com um problema gigante, para o adulto, meu Deus do céu, é só uma farpinha, é uma coisa tão pequenininha que dá para lidar. E ali da mesma forma, você começa a olhar assim porque você se dissociou do problema. E ali fica muito mais fácil de você resolver. Como eu falei, se isso não funcionar, se não for o suficiente, procure pensamentos que façam você sentir um pouco mais de alívio, tá? Um pouco mais de alívio sobre aquela situação. E aí você vai ver que você vai se acalmar, que você vai relaxar, que aquele peso vai sair. Porque era o peso realmente de pensamentos que estavam interrompendo a sua conexão com o fluxo. Como se você estivesse fechando uma mangueira, pisando numa mangueira. Então o fluxo de energia positiva não passa, por isso você se sente tão mal. Quando você libera os pensamentos, é como se você estivesse realmente permitindo que essa energia voltasse a fluir. E você se sente mais leve, mais capaz, mais tranquila, tá? Então faça esse exercício toda vez que você sentir confusão, que você se sentir ansiosa por alguma circunstância. Muitas vezes quando você sai da sua zona de conforto, você vai se sentir ansioso, com medo, preocupado, ansioso de que alguma coisa errada aconteça. Então faça esse exercício e priorize isso. Como eu disse, pode ser que no começo você só consiga perceber quando já tiver, sabe, o trem tiver disparado. Mas o quanto antes você conseguir fazer, melhor. Porque você para esse impulso de energia negativa antes, tá? O mais importante é você fazer. E não importa onde você esteja. Muitas vezes a gente se preocupa com o que as outras pessoas vão pensar. Se preocupa que tem que resolver o problema. Só que a resolução do problema já foi dado. A gente só não está conseguindo ouvir quando a gente está no modo de preocupação, está no modo de confusão. Então, sair do modo de confusão é o que vai te fazer ter a resolução do problema. Não, mas eu não posso ter tempo para fazer isso agora, tem outras coisas urgentes. Só que se você estiver no modo do problema, você vai criar mais problema. Ao invés de você resolver, você vai criar uma bola de neve maior ainda. É aquele tipo de pessoa que para limpar uma coisa, ela tem um quadradinho sujo. E aí quando ela vai limpar, como ela tá tão perturbada, sabe, preocupada, ela vai lá e quebra 30 coisas no caminho e cria um problema maior. É exatamente isso. Você tá lá no fluxo, na energia do problema. Então você muda a sua energia de modo que a solução venha. A gente sempre tem uma maneira de pensar inadequada. Que isso aqui é bobeira, então eu tenho que priorizar o que é mais importante. Mas eu só vou ser capaz de priorizar e resolver o que é mais importante quando eu fazer essa bobeirinha primeiro, que é consertar minha vibração, que é o que está criando tudo à minha volta, tá bom? Então eu espero muito que esse vídeo tenha contribuído com você. Se ele contribuiu realmente com a sua jornada, deixa o seu like aqui. Clique em se inscrever se você gostou desse assunto e percebe que esse canal pode contribuir um pouco mais com a sua jornada. Ativa as notificações, porque assim o YouTube te mostra tudo. Ou, se você estiver aí numa rede de podcast,
Ativa para seguir também, para acompanhar aqui os outros conteúdos. Se você acha que esse conteúdo pode ajudar alguém que você percebe que vive nesse estado de confusão, de conflito, que você percebe que seria de ajuda de alguma forma, clique em compartilhar, manda no WhatsApp, ou compartilha no Instagram, através dos stories, porque é uma forma de outras pessoas se beneficiarem desse assunto. Muito obrigada por me ouvir até aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.